Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Mundo de Clubes tá para começar, né? Dia 14 de junho, próximo sábado, já temos um jogo, mas a competição começa dia 15, na verdade, com abertura, com tudo, mas dia 14 já tem um jogo. Os brasileiros estreiam no domingo também, né? Não sei se todos os brasileiros, eu acho que não. Eu acho que Palmeiras e Botafogo que estreiam é, no dia 15, no domingo, ou seja, daqui a uma semana. Fluminense já viajou, né? Pode ter o Fluminense ali uma contratação ou outra, talvez o Soteldo que o Fluminense está tentando. O Palmeiras não se fala muito em contratação. A grande contratação do Palmeiras foi o Paulinho, que se mantém machucado, mas o grande ponto do Palmeiras é não ter ninguém no departamento médico, só o Paulinho que está ali numa fase de recuperação. Mas no departamento médico, o Palmeiras não tem ninguém. Então, o Fluminense, se contratar, vai ser o Soteldo. Né? Palmeiras, a princípio, a grande contratação foi o Paulinho. Né? Agora, Flamengo e Botafogo, sim, estão tentando se reforçar para o Mundial. Botafogo já contratou, está tentando contratar outros, né? A janela fecha na terça-feira, dia 10, nessa mini janela aí, né? Pro Mundial. Então é um espaço muito curto, mas o Botafogo conseguiu fazer algumas movimentações. O Flamengo fez uma movimentação e está tentando uma outra movimentação. Mas o assunto aqui em si não é essa movimentação para o Mundial. É o que vem após o Mundial. Então, Botafogo e Flamengo perdem ou poderão perder jogadores fundamentais para o time, para a continuidade da temporada. Então, esse é o ponto. Botafogo e Flamengo perdem, ou já perderam, ou irão perder jogadores fundamentais para a continuidade da temporada. E aí não tem a ver com o Mundial. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre Flamengo e Botafogo, essas perdas que podem enfraquecer ou fazerem muita falta na sequência. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, do Flamengo. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Tem outro detalhe. YouTube agora disponibilizou uma nova ferramenta para você ajudar o canal a crescer, que é o Hypar, tá? O Hypar é uma forma de você pontuar o vídeo, tá? E como é que isso acontece? Quando você for dar a sua curtida, vai abrir uma aba escrito Hypar. Você clica nessa aba. Simples assim. Você pode hypar ajudando financeiramente ou simplesmente de forma gratuita. Você pode hypar o mesmo vídeo 3 vezes durante uma semana. Então, ajuda o canal a crescer e, além de curtir e compartilhar, ter a sua hypada para divulgar o nosso vídeo e, consequentemente, o canal. Vamos lá, galera. Vamos aqui para um vídeo rápido. Como eu falei, o Palmeiras a principal situação do Palmeiras. A principal contratação foi aí
o Paulinho, né? E jogadores não machucados. A princípio não se fala muito em perder jogadores, né? O Palmeiras tem jogadores na seleção, tem seleções brasileiras e outras seleções aqui da América do Sul, pode ter jogadores, sim, que pode perder. O Rios, o Estevão já perdeu. Tá? É, o Fluminense. Será que tem um jogador do Fluminense que possa sair? Eu não encontrei nada falando de algum jogador do Fluminense que possa sair. Não vou falar do Palmeiras, porque o Estevão já estava programado para sair há muito tempo. O Estevão já estava programado para sair. Então, a gente não vai falar do Palmeiras. A gente vai falar do Flamengo e do Botafogo, porque foram casos, ou serão casos recentes. Então vamos lá, vamos começar aqui rapidamente pelo Botafogo. Primeiro surgiu o papo, né, de Igor Jesus, centroavante, Cuiabano, Jair, uma coisa e tal. Então o Botafogo pode perder os zagueiros Jair, pode perder o Cuiabano e perdeu o centroavante Igor Jesus. Jair, bom zagueiro, mas o Bastos voltando, acho que dá conta ali. Ele é bom zagueiro, mas eu acho que não. O Jair saindo, sinceramente, não altera muita coisa. Ou não altera nada no Botafogo. O Cuiabano é é um jogador de momento. Também entendo que se o Cuiabano sair, perde ali uma opção, um garoto novo, de força, é, mas também não vai ser pela ausência do Cuiabano que o Botafogo vai deixar de ganhar alguma coisa ou não. Agora o centroavante não, o Igor Jesus é diferente. O Igor Jesus vai fazer falta. Ele vai estar no Mundial, ele já foi vendido, mas vai estar no Mundial. Mas para a temporada ele vai fazer falta. Botafogo está aí com a situação, não sei se já contratou, tá faltando documentação. O Arthur Cabral, né? O centroavante, que eu conheço bem, que ele jogou no Ceará, eu acompanhei bem o Arthur no Ceará. Depois ele foi vendido para o Palmeiras. O Palmeiras não deu chance nenhuma ao garoto. Ele fez apenas um jogo pelo Palmeiras, depois não jogou mais. Aí o Palmeiras vendeu ele. E depois o Palmeiras ficou procurando centroavante. Acho que o Palmeiras fez uma cagada para esse garoto, que eu acho ele muito bom jogador, mas não acho que o Arthur Cabral seja melhor do que o Igor Jesus. Eu gosto muito do Arthur Cabral. Tá? Sempre falei aqui, sempre falei, sempre. Ele me lembrava muito as características do Adriano, tá? Jogou no Flamengo. Força física, alto, pá. Lógico, comparando, não estou comparando o Arthur Cabral com o Adriano. Pelo amor de Deus. Tá? Estou falando do que lembrava. Foi lá para fora, pegou experiência, fez gol, surpreendeu, muita gente não acreditava. Ele foi para uma liga menor, depois saiu. Acho que Arthur Cabral vai dar certo no Botafogo. Acho que vai dar certo. Acho que foi uma grande contratação até realmente se confirmar. Mas a gente não está falando do Arthur Cabral, a gente está falando do Igor Jesus. O Igor Jesus vai fazer muita falta. Nesses últimos jogos da Libertadores do Botafogo, o Igor Jesus foi fundamental. E mais um detalhe: o Igor Jesus é muito melhor do que o Pombo, né? Na seleção. Muito melhor do que o Pombo. Muito melhor do que o Pombo. E aí eu não vou falar aqui de valores, tá? Fazer comparação de valores, mas o Botafogo sabia que isso era bem provável de acontecer. O Botafogo
vai ter essa tônica, né, de montar times a cada ano e os destaques saírem. Isso aí vai ser a tônica. Essa tônica do Botafogo é uma prática aqui no Brasil que já acontece há anos sem cessar. Sempre aconteceu aqui no Brasil de times campeões no ano seguinte perderem 3, 4 peças. Sempre foi assim. O time brasileiro não conseguia manter o time campeão. Isso começou a mudar, vamos ser bem sinceros, de um tempinho para cá, com Palmeiras e Flamengo. Que por causa do dinheiro, não era qualquer migalha que nem que chegava aqui e levava jogadores brasileiros como era antigamente. Ah, mas por que tu tá falando isso do Botafogo? Bom, porque o Botafogo é uma SAF. O dono do futebol do Botafogo, vou ser sincero, ele não ama o Botafogo, ele ama o dinheiro, ele quer lucro. Então, vai ter esse rodízio. Muitos jogadores que o Botafogo contrata é com a promessa de ir para fora. Almada e Luiz Henrique. Promessa de ir para fora. O garoto argentino aí, que o Botafogo novo, 18 anos, que o Botafogo está contratando. Já tem na cláusula lá ele ir para fora. Tá? Então, tem essa cláusula. É atraente para alguns jogadores. Não estou falando que está errado. Se tem essa chave, que use. Então, a torcida do Botafogo vai saber que os principais jogadores que se destacarem no ano, tendência é que no outro não esteja. Então, vai ter esse rodízio. Tá? E agora, Almada e Luiz Henrique já fizeram muita falta. Tentaram recompor ali com o Arthur, está contratando alguns jogadores ali por meio, trouxe agora, está trazendo mais 2 argentinos, o garoto e o mais experiente. Mas o Igor Jesus é uma posição no Brasil que temos poucos. Poucos. Uma coisa é você tirar alguém que está dando certo e colocar um outro, que é o caso agora. Então, cara, pro restante da temporada, o Botafogo vai caminhar com sem os 3 principais jogadores da temporada passada. Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Vai fazer falta. Vai fazer falta. Muita falta. Muita falta. Acho que dá para o Arthur Cabral tirar um pouco a diferença. Acho que dá. Tá? Eles têm características um pouco diferentes, mas acho que dá para tirar, sim, essa ausência do Igor Jesus. Mas vai fazer muita falta o Igor Jesus para o Botafogo. Igor Jesus foi mercenário? Não. Não, cara. O cara com 25 anos, que ainda tem espaço, está indo para um cenário onde ele pode se destacar ainda mais. Ele não está indo para nenhum lugar escondido. Né? Ele está indo para um local onde ele vai aparecer. Tá? Que é a Premier League. Então, cara, não vejo, não vejo, não vejo o Igor Jesus como mercenário. Então, vai fazer muita falta sim, sim, o Igor Jesus no Botafogo. O outro caso, o Flamengo tem aí a situação do Wesley, do lateral direito, mas já se vem falando há muito tempo, né? E todo mundo sabe que provavelmente após a Copa do Mundo o Wesley saia e vai para um cenário também na mesma proporção aí do Igor Jesus. Não acredito que o Wesley vá sair para um cenário, para um campeonato escondido. Não acredito que vá para um campeonato desse pequeno, Arábia, Rússia, é, 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 Estados Unidos. Acho que não, acho que ele vai para um cenário grande, Espanha,
Alemanha, Inglaterra. Eu acho que está mais por aí, Inglaterra e Espanha. Então, por enquanto, o Wesley está, mas a tendência é que saia. Vai fazer muita falta o Wesley? Sim, vai fazer. Mas também acho mais ou menos igual o Cuiabano. Não vai ser por causa do Wesley que o Flamengo vai ganhar ou perder um campeonato. Agora, o Gerson. Agora, o Gerson é diferente. É, apesar da gente ter um problema grave com o lateral direito, né? Atualmente, esse Wanderson, que jogou na seleção aí, achei muito fraco. Muito fraco. A gente tem um problema para quem teve laterais direitos, como Leandro, porra, Jorginho, Daniel Alves, o próprio Cafu, que não era esse primor de habilidade, mas, porra, tu vê que os laterais caíram muito de produção. Como centroavante, a gente não tem mais nenhum de destaque, a gente tem que aturar o ponto fraco. Temos aqui o Pedro, o Igor Jesus, que são melhores do que o Pombo, né? Mas o Gerson joga ali numa posição central. Um dos destaques, jogador que está jogando no Brasil, titular da seleção. E no Flamengo ele exerce uma função até mais importante que a do Igor Jesus. Ele é o capitão. Ele é uma referência no formato do jogo do Flamengo. Porque o Flamengo sente muito mais falta. O Flamengo sente muito mais falta sente muito mais falta é, 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 do Gerson do que do Arrascaeta. Então, se o Flamengo joga sem o Gerson, o Flamengo sente. Sem o Arrascaeta, o Flamengo sente. Mas na minha visão, o Flamengo perde muito controle de bola, controle de jogo sem o Gerson. O Flamengo perdendo o Gerson, o Flamengo não tem outro jogador neste momento para fazer essa função. O Flamengo vai ter que mudar um pouco seu formato e encontrar alguém. No elenco não tem ninguém parecido, mas você pode colocar outro jogador que possa fazer esse controle de uma outra maneira. O próprio Jorginho, que está vindo do Arsenal, que já se apresentou e já até jogou, pode fazer um segundo volante ali e adiantar o De La Cruz, fazer o meio-campo do Flamengo com De La Cruz, Arrascaeta, Jorginho e Pulgar. Vai ficar um meio-campo muito forte. Até um pouco mais dinâmico. Tá? Então, colocando ali o De La Cruz talvez um pouco mais adiantado. Mas o Gerson vai fazer muita falta no Flamengo. Muita falta no Flamengo. Tô vendo os torcedores do Flamengo chamarem o Gerson de mercenário, falando que o Gerson está fazendo a maior burrice, que o Gerson vai estar saindo do Flamengo pela porta dos fundos. Bom, cara, que o Gerson não era nem para jogar um Mundial. Bom, se o Gerson não era para jogar um Mundial, então não é para o Igor Jesus jogar também. Né? Porque o Jesus foi vendido agora também, próximo ao Mundial. Mas eu acho que as situações são diferentes porque o pai do Gerson é muito parecido com o pai do Neymar. O pai do Neymar fudeu a carreira do Neymar com a transferência dele do Barcelona para o PSG por causa de dinheiro. O Neymar ganhava mal no Barcelona? Não. Não ganhava. Então, a saída do Barcelona para o PSG foi por causa de dinheiro. Que ele sai de uma liga e vai, uma liga boa, para uma liga mais fraca, que é a francesa.
Então, talvez o Neymar nunca chegou a ser melhor do mundo por causa da cagada do pai do Neymar. O do pai do Gerson é exatamente a mesma coisa. O pai do Gerson é exatamente a mesma coisa. O pai do Gerson só visa o dinheiro. Visa o dinheiro. Toda janela, o pai do Gerson tenta tirar o Gerson do Flamengo. O Flamengo trouxe o Gerson saiu, o Flamengo trouxe de novo. E, mais uma vez, o pai do Gerson cavando essa saída. Bom, pelo que se foi dito, o Zenit vai pagar 3 ou 4 vezes mais do que ele ganha no Flamengo. Ele ganha mais de 1 milhão no Flamengo, se eu não estiver enganado. Ou seja, ele vai ganhar uns 4, 5 milhões. O Zenit, o mínimo. Por um contrato de 3 ou 4 anos. Vai para a Rússia. E aí, diferentemente do Igor Jesus, o Gerson está indo para uma liga que ele só vai jogar na Rússia. O Gerson está abrindo mão da seleção brasileira. O Gerson está abrindo mão da Copa do Mundo, que dificilmente ele vai ser chamado. Dificilmente ele vai ser chamado. O Luiz Henrique, que foi bem na seleção, não foi mais chamado. Então, dificilmente ele vai ser chamado. Então, o Gerson está abrindo mão de ídolo, de ser ídolo, de continuar sendo ídolo, de seleção por dinheiro. Ele não está pensando em futebol. Ele ainda tem futebol. Para a Europa, não, porque ele já está com 28 anos. Para uma liga boa da Europa, não. O Igor Jesus ainda tem idade, 25. Para a Europa ele não tem. Para atingir principais. Até porque ele já foi, fez alguns períodos bons e outros não. A torcida do Flamengo ama na mesma velocidade que odeia. Por tudo que está acontecendo, grande parte da torcida do Flamengo já está odiando o Gerson e já nem quer que o Gerson dispute o Mundial. Muita gente está falando que é burrice. Vida de jogador de futebol é curta. Ele tem que pensar, sim, no lado financeiro dele. Cara, mas com 28 anos tu já abrir mão de títulos, de conquistas, de Copa do Mundo, ganhando mais de 1 milhão no clube que você diz que ama, eu acho complicado. Mas aqui eu não vou julgar o Gerson, tá? O vídeo não é para isso. Eu tenho a minha opinião. O papo é, os dois farão muito, tanto o Igor Jesus no Botafogo quanto o Gerson no Flamengo, farão muita falta pro restante da temporada. Muita falta. Agora, vamos olhar o lado do clube rapidamente. O Botafogo não gastou quase nada com o Igor Jesus e está ganhando 20 milhões de euros. O Flamengo gastou com o Gerson. Comprou, vendeu, comprou de novo. O Flamengo está pegando 25 milhões de euros à vista, mais 50 milhões de reais de quebra de contrato. O Gerson só sai do Flamengo se o Gerson pagar os 50 milhões de reais. Os 25 milhões de euros, o Zenit pagando e o Gerson pagando 50 milhões de reais pela quebra de contrato. Ou seja, não é só de 25 milhões de euros. Vai sair por mais de 200 milhões de reais o Gerson. Negociação ruim para o Flamengo? Lógico que não é. Como a negociação não é ruim do Botafogo, não é ruim do Flamengo. Igor Jesus vai fazer falta? Sim. Já vai fazer falta? Sim. Mas, irmão, nenhum dos dois são maiores que o Botafogo e o Flamengo. Essa é a minha opinião. Falta, farão. Mas ninguém é insubstituível. No caso do padrão de Gerson e Igor Jesus, que é um padrão alto, mas não são insubstituíveis. A gente não está falando em Garrincha, em Zico, a gente não está falando Pelé, a gente não está falando desses aí que aí é insubstituível, não tem, tá? Mas a gente está falando num padrão normal. Daqui a pouco, a galera esquece de um e de outro. Ou
não vai sentir tanta falta, porque vai aparecer alguém para substituir ali e ocupar o espaço. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!